Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus e hoje vamos estudar um texto tão conhecido nosso, fala de uma festa, que está em Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 15. Eu vou ler primeiro só o verso 15, depois nós leremos os demais versos. O verso 15 diz assim, de Lucas 14. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Versículo 16. Jesus, porém, lhe disse. É muito interessante esse texto porque a declaração desse homem é muito bonita e verdadeira. Ele diz: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Que coisa bonita, não é verdade? Mas Jesus, ele diz, o texto Lucas diz, Jesus, porém. O porém aqui dá aquela ideia de, Jesus disse isso, mas Jesus, de certa forma, trazendo a ideia de adversidade, mas Jesus disse, propôs alguma coisa àquele homem. Aqui, irmãos, eu quero começar esse nosso estudo hoje falando de um corinho que nós temos que é muito interessante, que diz assim: não apenas de palavras reina hoje. Esse texto bíblico, esse versículo, nos fala de palavras bonitas, mas o reino de Deus é muito mais do que palavras, irmãos. O reino de Deus é ação. Então, hoje nós temos tantas pessoas com discursos tão bonitos, piedosos até, mas uma vida que fala o contrário disso. E é sobre isso, um pouco disso que Jesus quer falar. Eu quero falar com você hoje, irmãos, sobre um dos aspectos de viver o reino de Deus em nossos dias. Nós temos uma história na Bíblia que nós já falamos sobre ela, que é a história de Maria e Marta, quando Maria se assenta aos pés de Cristo e Marta adverte Jesus e diz: Senhor, olha aí, eu estou aqui me matando de trabalhar e Maria está sentada aos teus pés. E Jesus diz a Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre esse aspecto do reino de Deus, que é estar aos pés de Cristo em nossos dias. Como? Quais são uma só das formas de estar hoje, de escolher hoje os pés de Cristo, de escolher como Maria escolheu a melhor parte, a melhor parte. E a história é a seguinte, verso 16, continuando. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, convidou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, apesar disso, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, vai às ruas, becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Eu quero falar, como eu disse aos irmãos, sobre um dos aspectos de estar aos pés de Cristo, de escolher a melhor parte. A história que Jesus propôs àquele homem que fez uma declaração bonita, mas declarações bonitas, irmãos, não são o que Deus espera de nós, mas uma vida que priorize Ele acima de tudo, e é isso que esse texto nos ensina. A história nos conta que um homem fez uma grande ceia e convidou muitos, aqueles que eram dignos. Lembra dos judeus? A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Esses homens não aceitaram o convite daquele Senhor para a ceia. Eles priorizaram
outras coisas. Eles tinham campo para olhar. Ele estava comprando coisas novas, né? Ele estava recebendo bênçãos, né? Um novo campo. E ele disse para aquele senhor: desculpa, eu te peço que me perdoes, né? E o outro comprou uma junta de bois para o trabalho, é o trabalho. E ele diz: eu te peço que me perdoes, eu não posso ir. E o outro: olha, eu tenho uma festa, eu me casei, eu estou em festa, eu não posso ir estar contigo. Irmãos, muitos de nós hoje temos vivido assim, sem priorizar Jesus em nossas vidas. Você pode estar dizendo assim: ué, irmã Manese, então a irmã está dizendo para eu largar meu emprego? Não, irmãos. Jesus mesmo disse aos discípulos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nós dizemos o tempo todo: eu não vou à igreja, estou muito cansado. Eu trabalhei a semana toda. Por que não vamos? Porque não temos prazer na ceia do Senhor. Aqueles homens não tinham prazer em estar à mesa daquele Senhor. Então, desculpas, irmãos, temos muitas, como eles tinham, muitas desculpas para dizer: eu não posso ir, eu não tenho tempo para ir. E é isso que Jesus está dizendo para aquele homem: escuta, você me fazer uma declaração como essa não é nada, é preciso que você queira estar aos pés de Deus, que você de fato valorize e pague o preço de participar dessa mesa e comer pão no reino de Deus. Pague o preço de participar dessa mesa. Aqueles homens disseram não. O que eles estavam dizendo para aquele Senhor? O Senhor não é a nossa prioridade. A ceia contigo não é a nossa prioridade. E Jesus estava dizendo isso para aqueles homens: eu não tenho sido a prioridade de vocês. Estar aos pés de Cristo não tem sido a prioridade de vocês. Então, como é que você está me dizendo que é bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus? Eu sei que é, mas é preciso mais do que saber isso. Uma aplicação é, portanto, irmãos, a importância de priorizarmos estar aos pés de Cristo. E hoje, uma das formas de estar aos pés de Cristo é, sem dúvida nenhuma, estar e amar a igreja de Cristo, e caminhar para a igreja de Cristo, e ter comunhão com a igreja de Cristo. E é muito interessante, porque o texto bíblico diz que aquele Senhor diz: sai, vai às ruelas, chama os coxos, os aleijados, os pobres, os que nada têm. Porque eles sabem que não tem nada. Porque eles sabem que a única coisa que eles têm é Deus. É Deus. Nós sabemos isso, irmãos, que a única coisa que temos é Deus. Quando passamos a semana inteira sem gastar um minuto falando com Deus, em oração. Quando oramos, quando vamos comer, baixamos a cabeça e dizemos: obrigada, Senhor, pela comida, amém. Quando passamos toda uma semana sem ler um versículo da palavra de Deus. Como passamos toda a semana sem estar em comunhão com a igreja de Cristo, estar com a igreja de Cristo, gastar tempo de prazer crescendo com o povo de Deus aos pés de Cristo. De fato, precisamos de Deus. O texto bíblico continua e ele acrescenta ainda a essa lista do campo e da junta de bois algo mais. No verso 16, veja o que o verso 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Jesus está dizendo: vocês estão achando que essa lista que eu dei para vocês é difícil? Deixa eu acrescentar alguma coisa mais nessa lista. Olha, se você não deixar pai, mãe, filho, esposa, irmão, irmãs, e se você não me amar mais do que ama você mesmo,
Você não pode ser meu discípulo. E aí você está dizendo para mim agora, irmão Marinés, então você está dizendo que eu não devo amar meu pai, minha mãe, meu filho? Não, irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos que amar a Deus mais do que a qualquer um deles, ou qualquer uma dessas coisas. O que a Bíblia está dizendo é que, lembre, que quando eu honro meu pai e minha mãe, como a Bíblia me ensina, mesmo quando esse pai e essa mãe, no meu entendimento, não merecem ser honrados, eu o faço porque eu amo a Jesus mais do que a eles. E Jesus mandou, eu obedeço. Quando a esposa ama o marido, apesar desse marido não merecer o seu amor, não ser mais aquele homem que ela achava que ele era, ela continua a amar e honrar aquele casamento e ser-lhe fiel, ela o faz porque ela ama mais Jesus do que a ele. E Jesus mandou que fosse assim. A mesma coisa o marido. Quando uma mãe caminha para a igreja sozinha com seus filhos, no domingo de manhã na escola bíblica dominical, sozinha, porque o marido não quer Jesus na vida dele. E aquele filho queria ficar dormindo. Ela o faz porque ela ama mais a Jesus do que o próprio filho. Porque ela sabe que não há nada mais importante para a vida daquele filho do que Jesus. Então, ela se dispõe a desagradá-lo. Ela se dispõe a desagradá-lo. Quando o pai e uma mãe tiram tempo para ensinar o filho com seu exemplo e com amor a Deus todos os dias, como a Bíblia ensina a fazer. Ensina o teu filho andando, sentando, levantando. Ela não está dizendo que você vai fazer isso porque é fácil, porque eu sei que não é. Para pais que trabalham muito, não é. Mas ele faz porque ele ama mais a Jesus do que a ele mesmo, do que a sua própria necessidade de descanso. Então, quando Jesus diz que aborrecer o pai, a mãe, significa que nós vamos amar a Jesus e por amar a Jesus, vamos fazer o que ele quer, independente da vontade de pessoas e do que elas vão achar disso. Vamos fazer por amor a Deus, não por amor às pessoas. Vamos fazer porque é a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus. Irmãos, uma das formas de viver aos pés de Cristo hoje, sem dúvida, é viver próximo em comunhão com a Igreja de Cristo. E eu quero terminar lembrando de uma história uma ilustração que eu ouvi na minha formatura em teologia. E a ilustração é a seguinte: uma família foi à igreja e quando retornou à mesa, no almoço, os filhos disseram ao pai e à mãe: Mãe, pai, por que vocês ainda vão àquela igreja? Por que você nos leva àquela igreja? Porque, olha, mãe, hoje as irmãs estavam falando da sua roupa. Pai, as pessoas ali na igreja vivem, brigam umas com as outras. Por que nós ainda vamos ali? E os pais responderam àqueles filhos: Filhos, porque nós fomos escravos no Egito e para lá não tornaremos. Irmãos, viver no mundo é viver na escravidão do Egito. O povo de Deus amou as cebolas do Egito e por isso não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida. Muitos de nós temos amado as cebolas do Egito, muito mais do que a Deus, muito mais do que a Deus. Não amamos o convívio com a Igreja de Cristo. De fato, eu não estou dizendo que é fácil. Nós somos difíceis, somos seres humanos, pecadores. Às vezes nos magoamos mutuamente. Mas eu não estou dizendo a você que eu devo ir à igreja porque meus irmãos são maravilhosos. Eu estou dizendo a você que eu e você devemos amar a Igreja de Cristo porque é dele. É dele. E eu não abandono o povo do meu Deus. E eu amo meu Deus muito mais do que a qualquer um que possa me desagradar.
Então eu fico ali, junto com esse povo. E não se engane, irmão, a Bíblia diz que a brasa fora do braseiro apaga. Viver longe do povo de Deus e da família de Deus é viver perto do mundo. Não se engane. O texto bíblico diz de forma bem clara, e eu quero ler ele novamente. Verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você tem amado mais o seu descanso, se você tem amado mais a vida do mundo, os prazeres do mundo, as riquezas do mundo, as belezas do mundo, as ideias do mundo, os homens do mundo, do que o próprio Deus, você não pode ser discípulo de Cristo. Eu quero propor, irmão, uma automeditação. Peça a Deus, Senhor, sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Deus abençoe você. Eu espero que brevemente possamos estar juntos como Igreja de Cristo, a brasa no braseiro. Deus abençoe você.